Boa noite, Georgia, querida. Boa noite a todas e todos. Deve ser dois aqui, né? O Ivan e o Marcelo. Marina, linda, que prazer tê-la aqui. Três? Eric, Eric. Ah, que maravilha. Eric estava sumido, reapareceu. Eric, Marcelo e Ivan, dá para contar nos dedos, né? É um prazer imenso, como vocês sabem. Aqui eu do alto do minha boa noite, aqui da meia-noite, feliz da vida, acesíssima, porque hoje é um dia muito especial, especialíssimo. O Negrém tem a honra de ter recomeçado os trabalhos em 2025 com grandes nomes. Primeiro nós tivemos a Isabela Calegari, depois nós tivemos a Daniela Vaz, e agora nós temos a Georgia Faust. É um luxo. A gente chama isso de luxo intelectual. Pergunta para a Georgia, por favor. Tem uma tal de Shin Maria querendo entrar que não foi inscrita. Você conhece alguém chamado Shin Maria? Não? Alguém conhece? Não, então não se inscreveu. Coloca o nome da pessoa no chat, que eu pesquiso aqui rapidinho. Coloca o nome no chat aí que o Marcelo vai pesquisar. Tá certo? Antes de responder. Obrigado, Marcelo. Coloca aí. Anne conhece? Anne conhece? Anne conhece, tá? Pode deixar. Anne Brito conhece. Ok. É porque, pessoal, de todas as vezes... Boa noite, Julinha. Boa noite, mulheres e companheiros, né? Companheiros e companheiros. A gente pede para todo mundo se inscrever, não é por nada, não é burocracia, é segurança, ok? Quando alguém manda o e-mail, por isso que a gente só deixa entrar com o e-mail, a não ser que alguém conheça, é por uma questão de segurança, ok? Nossa aqui. Para todos que estão aqui, só para vocês entenderem, caso é o procedimento padrão, caso ocorra uma invasão, aqui a gente sabe tempos que nós estamos vivendo, a gente retira o link e manda um link novo e as pessoas ou pedem para quem conhece, ou pedem para mim, ou pedem para a gente, manda para as pessoas e a gente retoma no novo link, tá certo? Então, voltemos ao boa noite. Boa noite. É com muito, uma honra e uma tristeza que eu recebo aqui a Georgia hoje. Por que uma honra? Porque nós temos assistido, né, uma produção de conhecimento fantástica aqui, e Georgia vai trazer a pesquisa dela, o que ela, não só a pesquisa dela, toda a militância, tudo que ela está fazendo, eu já apresento. Mas é triste sabermos que somos, Marina, agradeço aqui a presença da Marina, da UMA, nós temos a Mátria, nós temos o Negrém, nós temos pouca gente hoje neste país fazendo uma defesa da ciência, de discutir a questão das mulheres, o interesse da mulher a partir da ciência, e não a partir de uma ideologia misógina. Então, nós sabemos, e por que é triste? Porque a Georgia, como algumas de nós, tem sofrido um ataque absurdo. Então, Georgia, agradeço enormemente, eu aceito o convite, é uma honra para a gente você estar no Negrém. E continuemos. Isso aqui fica gravado, isso aqui vai para o Negrém, e a história nos mostrará que estamos do lado certo da história. A maior parte do tempo na história, no começo, a verdade é para poucos. Poucos defendem, pensem em todos o percurso histórico que nós vivemos. Fica uma meia dúzia dizendo até que esse conjunto de ideias, a produção, isso que nós estamos aqui fazendo, a nossa prática cotidiana chega para a grande maioria e eles verão, e muitos a gente sabe recuarão, não, nunca eu apoiei. Então isso também aqui é um registro histórico que o futuro dirá, né? Que nós estamos aqui produzindo conhecimento comprometido socialmente, mas conhecimento em defesa da ciência e da verdade. Numa sociedade de classes tem muito significado, não é uma ciência qualquer, e não é ideologia. Então, muitíssimo obrigado. Apresento a Georgia e lhe dou a palavra.
Georgia Paula Martins Fausti. Martins é um nome belíssimo, não sei por quê. Adoro. Só as modestas, né, Jorge? Ela é doutoranda em Ciências Humanas na linha de Estudos de Gênero no PPGI-CH da UFSC, pesquisando, está ali na Cova do Leão, pesquisando as intersecções entre trabalho reprodutivo, gênero e neoliberalismo religioso, e com foco nas mães neopentecostais como força de trabalho não remunerada para igrejas e mercado. Olha que fantástico. Pedagoga de formação, feminista e pesquisadora vinculada ao Negrem Unirio, honrosamente. Linhas de investigação: teoria da reprodução social e exploração do trabalho de cuidado materno, economia política da maternidade, com ênfase nos arranjos neopentecostais, justiça reprodutiva e autonomia corporal como eixos da disputa política. Ela é militante e ativista pelos direitos das mulheres e justiça socioambiental. Acredita que desnaturalizar a maternidade é um ato político contra a precarização da vida das mulheres. Georgia, bem-vinda. Georgia, muitíssimo obrigada. A palavra é sua. Oi, boa noite a todos e a todas. Fiquei até meio emocionada com essa apresentação, gente. Acho que eu nem estou vestida para tudo isso. Não me preparei psicologicamente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito emocionada mesmo. Sou capricorniana, então é por dentro que a gente chora, né? E muito feliz também de ter encontrado o meu clubinho, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil sair do armário em relação a alguns posicionamentos e o quanto isso foi também um processo difícil para mim, né, que demorou anos, com incômodos, com inquietações teóricas, com questionamentos, que eu não tinha coragem de expor, porque eu achava que eu era a única que estava pensando isso, porque estava sozinha, né? Porque poucas pessoas, anos atrás, teriam coragem de se expor dessa forma. E, de certa forma, hoje, passado já quase 2 meses da minha última expulsão de grupo de estudos, eu quase vejo isso como uma bênção, de certa forma, porque eu pude sair do armário e encontrar pessoas que questionam de forma semelhante e que querem encontrar respostas, assim como eu sempre quis encontrar respostas para as minhas dúvidas, querem construir teoricamente, com rigor científico e acadêmico, né, para entender o que está acontecendo na contemporaneidade e como as mulheres estão sendo jogadas para escanteio e todas as lutas pelas quais a gente tanto batalhou, né, desde o começo do movimento feminista, seja lá em que corrente teórica que a gente se fie, como tudo isso está sendo jogado para segundo plano em nome de uma política extremamente misógina e que simplesmente ignora 51% da população mundial, como se nós não existíssemos ou não tivéssemos desejos, direitos, especificidades mesmo relacionadas à nossa vida, à nossa vivência. Isso tudo ficou muito mais evidente para mim quando eu, em relação à minha pesquisa de doutorado, que realmente eu tive que pesquisar mulheres, eu tive que delimitar esse campo, né? Quem é que eu ia pesquisar? Mulheres. Que mulheres? O que é uma mulher? Se eu vou pesquisar mães neopentecostais, eu tenho que definir o que é uma mulher, o que é uma mãe, e aí eu me vi nesse imbróglio teórico de ter que entender melhor o meu objeto de pesquisa, né? Até para poder defender o uso da categoria mulher, em detrimento, embora eu ainda use bastante a categoria gênero na minha tese, mas isso também é um trabalho em processo, assim, né? Que inclusive até uma professora da minha banca me mandou até algumas bibliografias para que eu possa realmente defender o uso da categoria mulher dentro da minha tese, né? Como a professora falou, eu estou no olho do furacão ali, o meu programa, que é o Interdisciplinar em Ciências Humanas, é o que organiza o Fazendo Gênero, que, claro, Fazendo Gênero dá espaço também, eu já participei de alguns seminários temáticos em ecofeminismo, né, que defende, né, de certa forma, a maior parte, um conceito mais aproximado do nosso em relação às mulheres. Até tem o espaço, mas hegemonicamente né, enfim, quem está envolvido com as questões acadêmicas sabe que ali é muito difícil sobreviver,
embora eu ainda não tenha sofrido nenhuma represália dentro do meu programa. Mas vamos lá, porque o tempo vai ficar curto, e eu sou bem tagarela, gente, eu falo bastante, isso é um problema. Eu sou a Geórgia, sou aqui de Blumenau, que também é uma cidade um pouquinho complicada, porque tem uma onda conservadora, neopentecostal, não neopentecostal exatamente, mas neoconservadora e neoliberal, e também neopentecostal muito forte aqui. É a cidade com o maior número de células neonazistas no Brasil, assim como Santa Catarina é o estado com o maior número de células neonazistas no país. É uma cidade de colonização alemã, que tem orgulho dessa Alemanha dourada que ficou lá na Segunda Guerra Mundial, então também é um território difícil para ser de esquerda, simples progressista, vá. Já é difícil ser progressista em Blumenau, né? Você ser de esquerda, você ser comunista, você ser marxista, também é difícil, e aí tem essa bolha que é totalmente transalinhada e que também é difícil. Então você fica, tipo, completamente isolada, uma cidade que é de médio porte, mas em relação à militância é pequena, né? Então aqui na minha cidade eu trabalhei muito a questão do feminismo mesmo, né? Organizei coletivos feministas aqui, o 8M em Blumenau, muito envolvida também com a pauta ambiental, porque eu sou vegana, eu sou cachorreira, né? Bebo muito do ecossocialismo também, sou bem bicho do mato, então questões relacionadas à política de maneira geral, por já ter sido também candidata, já fui candidata a prefeita aqui na cidade, sofri menos hate como candidata a prefeita do que nessa saída do armário em relação ao transativismo. A minha candidatura foi um passeio na praia, assim, comparado com agora. Então, a gente acaba se envolvendo em muitas demandas, né? Mas, principalmente para mim, hoje, questões relacionadas à saúde, faço parte do Conselho de Saúde aqui na cidade, né? Sempre militando em defesa do SUS, das políticas públicas de maneira geral, e dentro da minha pesquisa em relação a mulheres. Mães neopentecostais. Sou mãe também, mãe da Olivia, de 7 anos, daqui a pouco ela vai chegar em casa e com certeza ela vai querer aparecer aqui, porque ela é uma Aparecida, então vocês vão conhecer ela daqui a pouco também. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês em relação a um pequeno pedaço da minha pesquisa. Eu ainda não saí para campo, então eu não tenho resultados ainda em relação, de fato, às mães neopentecostais, por isso que eu não vou falar sobre neopentecostalismo hoje, né, mas vou falar sobre o cuidado e a crise do cuidado no neoliberalismo. A gente também costuma chamar de o cuidado ou trabalho de cuidado como trabalho de reprodução social. Tem algumas teóricas ou pesquisadoras que defendem o uso de trabalho de reprodução social, tem algumas teóricas pesquisadoras que defendem, né, o uso do termo cuidado ou trabalho de cuidado. Eu vou usar o termo cuidado na minha apresentação porque é o mais utilizado e é o mais facilmente compreensível, principalmente para mulheres. Você fala sobre trabalho de cuidado, qualquer mulher vai entender, né? Você fala do trabalho de reprodução social, você vai ter que explicar depois o que é. Então, nesses termos de inteligibilidade, eu optei por usar o termo cuidado, embora o cuidado tenha tudo a ver com a reprodução social, né? É o cuidado que reproduz a sociedade. A apresentação inicialmente teria umas 4 horas, mas aí eu vou tentar resumir o máximo possível, porque realmente são muitas coisas que envolvem o trabalho do cuidado, são muitos aspectos, são muitas lentes que a gente pode usar para olhar para esse trabalho, né? Eu nem sempre vou conseguir olhar para vocês aqui, porque eu estou também olhando as minhas notas e a apresentação de slides, mas eu acho que se alguém levantar a mão, eu escuto o barulhinho, caso alguém queira interromper para fazer uma pergunta ou para corrigir alguma coisa que eu fale, né, para acrescentar. Então, eu consigo escutar, só não vou conseguir ver vocês o tempo todo. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente... Alguém levantou a mão? Então, fui eu, Jorge. Então, não, você fala até o final, as questões são feitas após a sua fala, tá? Pode ir Não, tranquilo. tá proibido me interromper. A não ser... Gente, eu estou tão acostumada a ser interrompida que eu sou professora de anos iniciais, eu sou alfabetizadora, então criança de 7, 8 anos não tem noção e não sabe esperar. Então, meio que o meu modus operandi já é, tipo, pode me interromper, porque, né? Mas tudo bem, vou falar direto e aí a gente contribui e conversa mais no final. Em primeiro lugar, eu acho importante destacar a diferença entre cuidados, né? Especialmente relacionado a famílias e trabalho doméstico. A maioria das teóricas divide esse conceito de cuidado entre o cuidado direto
que é aquele relacionado a alimentar, vestir, banhar crianças, idosos ou pessoas com deficiência. É importante sempre delimitar que o cuidado não diz só respeito a crianças pequenas, né, mas muitas mulheres, infelizmente, cuidam até do próprio marido, que são adultos teoricamente funcionais, né? O cuidado indireto, que é aquele que não envolve a manipulação direta de pessoas, cozinhar, limpar, lavar roupa, gerenciar o lar de maneira geral, fazer compras, né, enfim. E o cuidado de supervisão, que é a criança está brincando do teu lado enquanto você está dando uma aula aqui no Negrem, que é o que vai acontecer daqui a pouco, né? Eu vou estar cuidando da minha filha ao mesmo tempo que eu estou conversando com vocês. Segundo as pesquisas do PNAD, no Brasil, 91,3% das mulheres realizam afazeres domésticos e apenas 76% dos homens. E mesmo assim, esses afazeres domésticos, eu acho que vou ter que fechar a porta porque a minha máquina está batendo, gente, só um segundo, desculpa. Tá vendo? Um belíssimo exemplo de como a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Antes da aula, eu botei a roupa para bater e agora eu tive que interromper a nossa aula porque a máquina está fazendo barulho. Esse é o trabalho de cuidado indireto, que é cuidar das roupas da minha família. E mesmo quando os homens eles executam tarefas de cuidado, ainda assim ou tarefas domésticas, vamos dizer assim, ainda assim essas tarefas são generificadas também. Né? De maneira geral, claro, já vou vir com o disclaimer do nem todo homem, né? Nem todo homem, mas a maioria dos homens tende a fazer esses trabalhos que também são considerados masculinos e que são eventuais ou pontuais. Então, roçar o gramado, lavar o carro, trocar a resistência do chuveiro, né? Então, essas seriam as tarefas domésticas mais executadas por homens, enquanto as mulheres fazem aqueles trabalhos domésticos mais feminilizados, né, que é cozinhar, limpar e cuidar das crianças pequenas. Então, tem essa pequena diferença. E dentro do neoliberalismo, há uma reestruturação do cuidado, né? A Nancy Fraser, que eu adoro ela, embora algumas vezes ela dê uma derrapadinha no marxismo, né, mas ela define o neoliberalismo como uma fase do capitalismo que mercantiliza todas as esferas da vida. Então, a comodificação de tudo, né? Promove a privatização, a redução estatal e, claro, o individualismo. Esse modelo em que tudo é comodificado, em que tudo é privatizado, em que tudo é mercantilizado, transfere o ônus desse trabalho de cuidado para as famílias, especialmente mulheres, o que vai aprofundar as desigualdades de gênero, de classe e de raça. Então, no Brasil, a gente nunca teve exatamente um sistema de bem-estar social, embora a gente teve muitos avanços, né? Mas não dá para dizer que o Brasil chegou a ser um estado de bem-estar social. Mas o Norte Global, que teve mais desenvolvido estado de bem-estar social, é onde muito do ônus do cuidado foi transferido ou foi solidarizado com o sistema de bem-estar social, oferecendo sistemas de proteção social como creches, enfim, aposentadoria mais decente, digamos assim, ou lazer, saúde, enfim, de modo que a família não fosse a única provedora de cuidado ou a única responsável pelo bem-estar dos seus membros. Né? Até porque a família, embora seja um lugar de, como direi, de sossego ou de paz para algumas pessoas, para muitas pessoas também é um lugar de extrema opressão e violência também. Então, quando você tem esse processo de privatização do cuidado, você também pode estar potencializando relações de dominação e de violência, de agressão, e que as pessoas não têm nem como escapar, porque o único jeito que elas têm de sobreviver é dentro das famílias. O único lugar em que se fornece algum tipo de cuidado, mesmo que seja um cuidado violento, é dentro da família e não há outra rede de suporte que possa acolher essas pessoas, né? Espera aí que eu tenho que mudar de slide e eu estou com várias teclas ao mesmo tempo. Esse Estado mínimo que privatiza os serviços públicos essenciais e transfere esse trabalho de cuidado para as famílias, e quando eu falo em transferir trabalho de cuidado para as famílias, estamos falando de mulheres, porque é desnecessário falar aqui que, né, as mulheres são as principais provedoras de cuidado, casa muito com a teoria da acumulação por dispossessão, que o Harvey, o David Harvey, fala muito sobre. Não só ele, né? O próprio Capital fala da acumulação primitiva,
A Silvia Federici fala, né, da acumulação primitiva com a caça às bruxas, e esse conceito de acumulação por disposição do Harvey, ele talvez, depois desenvolvido melhor pela Fraser no livro Capitalismo Canibal, ele estende um pouco esse conceito no sentido de que o capitalismo, de fato, lucra com a privatização dos bens comuns, e esses bens comuns sendo entendidos, inclusive, como cuidado. Então, quando você tira essa rede de suporte estatal ou essa socialização do cuidado, confina as famílias numa unidade nuclear, em que elas só podem depender de si próprias, né, você também está gerando mais lucro, porque empresas, Estado, têm menos gastos, e muitas famílias que tiverem condições vão comprar isso no mercado. Tem até um livro bem legal que eu fiz o fichamento, que eu fiz a resenha, foi publicado na revista Estudos de Sociologia, que chama Cuidado, Fase Superior do Capitalismo. E toda a tese da autora é um pano assim com o imperialismo, fase superior do capitalismo, né? E ela fala que o cuidado é o novo marco de extração de mais-valia da classe trabalhadora, quando justamente você comodifica tudo e deixa quem não pode pagar, Deus dará, né, para sobreviver da forma que dá, quando você privatiza fundos de pensão, quando você tem sistemas, acho que é como na Inglaterra, que é um cuidado uberizado, em que você chama enfermeiros e cuidadores, como se estivesse chamando um Uber para fazer determinadas tarefas, precariza ainda mais os trabalhadores vinculados à indústria do cuidado, né, à economia do cuidado. Então, não deixa de ser uma nova acumulação primitiva, ou, como diria o Harvey, a acumulação por dispossessão. O cuidado, claro, é um trabalho invisibilizado, porque ele é extremamente necessário, é essencial para a sociedade, para a reprodução da sociedade capitalista, mas historicamente atribuído às mulheres sem reconhecimento. Essa financiarização neoliberal, ela agrava essa crise, porque ela desestabiliza as redes comunitárias de apoio. A gente nem precisa ir muito longe. Na minha infância, eu nem estou tão velha assim, eu tenho 43 anos. Na minha infância era uma coisa muito comum, por exemplo, você ter na sua rua crianças brincando, né? E as crianças serem olhadas pela vizinha, ou a vizinha cuidar da criança enquanto a mãe vai resolver alguma coisa no centro, ou a mãe vai para o centro e leva os filhos da vizinha junto, né? Estou dando exemplo de vizinha porque me relaciono mais com isso em relação à minha infância, né? Enquanto hoje isso é praticamente impensável, né? Existe uma cultura de medo, de pânico, de pavor, mas mais do que isso, uma responsabilização ainda maior sobre as mulheres em relação ao cuidado dos filhos, né? Muito forte o discurso em muitas influenciadoras, e eu sigo várias no Instagram, justamente para ir entendendo melhor essa lógica, né, essa racionalidade, que mesmo em 2025, com todas as evidências científicas contrárias, seguem dizendo que teoria do apego, né, que a mãe é responsável, prioritária pela criança, que o bebê tem que ficar pele a pele com a mãe, esterogestação, não sei se vocês já ouviram essa baboseira da esterogestação, que a criança tem que ficar, porque como o bebê nasce muito imaturo ainda, tem que ficar no colo 24 horas por dia, porque é como se fosse um canguru que precisa desse marsúpio, né? E isso, claro, nas teorias da esterogestação sempre fala que independe o corpo, né? Mas na prática a gente sabe muito bem qual é o corpo que vai ficar 24 horas por dia com o bebê recém-nascido nos seus 3 primeiros meses, né? Então é muito mais do que apenas uma lógica mercantil de troca, porque também é uma racionalidade que as pessoas de fato acreditam que elas estão fazendo o melhor para a sua família e para os seus filhos, reduzindo essa rede de apoio, de cuidado, esse núcleo familiar que já foi expandido, né, agora ao mínimo possível, que é papai, mamãe, filhinho, e que a gente sabe que a realidade brasileira é muito outra, porque na maior parte das vezes é mamãe e filhinhos, né, ou vovó, mamãe e filhinhos, essa família tradicional nunca existiu, que eles querem voltar, eu não sei para onde que eles querem voltar, não tem lugar para voltar, essa família tradicional só existiu numa era dourada nos sonhos das pessoas, né? Nunca foi hegemônica essa família que eles sonham, nuclear, mas a pressão fica, né? Psicologicamente, inclusive, as pessoas querem cumprir esse ideal, né? E, claro, dentro do individualismo burguês, né, tem essa construção da própria dependência
dentro do neoliberalismo e mesmo dentro do liberalismo, existe esse ideal do indivíduo independente, né? Esse ideal do indivíduo independente que vem lá do século XVIII, foi moldado, claro, por homens brancos e homens proprietários, e colocou a interdependência humana como marginal, marginalizou essa ideia de interdependência. Num artigo da Fraser com a Gordon, elas fazem todo um traçado histórico mostrando como a dependência, o conceito de dependência, era uma relação social neutra e que foi moralmente estigmatizada sob o capitalismo, que associou a ideia de dependência à feminilidade e à inferioridade. Ou seja, a independência masculina depende da dependência feminina, né? Para que ele possa, que tem essa ideia de que alguém pode ser independente, né? Que você pode ser uma ilha no mundo, né? Então, e os homens são o independente por excelência, o ideal independente é o homem branco, né? Que vai sair de casa e conquistar o mundo sozinho, Robinson Crusoe, né? Do capitalismo, do neoliberalismo atual. Só que para que ele atinja essa independência, suposta independência, ele precisa de alguém, né? Fazendo esse trabalho de bastidores para ele, limpando a casa dele, lavando a roupa dele, cuidando dos filhos dele, dando apoio emocional para ele, né? E, de certa forma, historicamente, lá no século XVI, né, a ideia de dependência e independência tinha muito mais a ver com sociedades, né? Uma sociedade que não dependesse do apoio do senhor feudal ou do rei, era independente, não tinha nada a ver com o indivíduo, não era um conceito moralizante, sabe, de uma pessoa ser ou não independente, porque todo mundo era dependente do seu senhor, né? Todo mundo, eu quero dizer, das classes subalternas, né? Não das elites, mas era dependente do seu senhor. E com o passar do tempo, esse conceito foi sendo psicologizado e moralizado, no sentido de que uma pessoa independente é a pessoa que se vira sozinha, que faz e acontece, né? Mas, para que esse mito fosse criado, precisava de um outro por trás, que fosse essa pessoa dependente, que é a mulher, que é a criança, que é o deficiente, né, que é a pessoa com deficiência, que é os povos indígenas, que até pouco tempo atrás eram 100% tutelados, né, considerados completamente incompetentes para qualquer coisa. Esse conceito moderno, né, dessa independência, essa autossuficiência individual, como eu falei antes, era uma relação social que não tinha estigma nenhum, né, que tinha muito mais a ver com entidades coletivas. No capitalismo industrial é que esse termo foi ressignificado, né, que virou atributo individual de proprietários. Quem é que era independente naquele capitalismo nascente? Aqueles que podiam viver sem trabalhar, ou seja, a classe burguesa, né? Esses eram independentes. Os trabalhadores, incluindo mulheres, servos, escravos, esses eram dependentes dos seus patrões, ou seja, precisavam dos patrões para poder vender a sua força de trabalho e ganhar o seu salário, né? E depois disso foi que a dependência adquiriu essas conotações morais, com essa feminilidade idealizada, né, de submissão, de fragilidade. E um homem dependente, o que é, gente? Um homem dependente é o fracasso em pessoa, é o inadmissível, é o perdedor, né? O que também pode levar a gente em outro momento para uma outra aula, até sobre a própria construção das masculinidades também, né? Também é um tema que me interessa muito, mas eu não dou conta de tudo. Então, o ideal neoliberal, cada um é responsável pelo seu próprio bem-estar, está na tua mão, é meritocracia total. Os homens são os provedores, então eles são independentes, né, valorizados, porque têm a suposta autonomia financeira, e as mulheres são naturalmente dependentes, né? Então, aquele trabalho que elas fazem é desvalorizado, é invisibilizado, logo, não merece remuneração, seja emocional, seja financeira. O neoliberalismo, ele radicaliza essa lógica da dependência feminina, né? Essa patologia individual, onde os cuidadores, muitas vezes, são vistos também como fracassados, né? Seja o cuidador remunerado ou não. Aposto que todo mundo aqui já ouviu dizer que o enfermeiro é um médico frustrado, é o cara que não conseguiu fazer medicina, não é? Então, é mais ou menos isso, né? Essas pessoas, não que médico também não seja uma profissão de cuidado, né? De certa forma, até tenho minhas dúvidas, porque eu, estando nos conselhos de saúde, eu tenho um ranço de médico, gente, desculpa se tem algum médico aqui, mas vocês sabem como é que é a categoria, né?
Então, e o enfermeiro é aquele médico que não deu certo. Então, esse trabalho de cuidado, seja ele de onde vem, ele vai ser desvalorizado e ele vai ser visto como um fracasso pessoal mesmo. Então, enquanto o neoliberalismo ele exacerba esse individualismo, né, aí eu usei uma autora que é bem controversa, eu joguei ela lá no meu capítulo para ver se me pegavam. Que eu também não é marxista, mas que entrei um pouquinho nessa questão da Carol Gilligan, que dá uma voz diferente, que bastante gente critica ela, considerando ela essencialista, porque ela fala dessa construção da moral masculina e feminina e essas diferenças entre as éticas, né, entre os homens e as mulheres. Eu não vi esse essencialismo no livro dela, fiz questão de ler, fichar, bem bonitinho, fiz toda a minha tarefa. Muito pelo contrário, ela fala que somos socializados, né, para agir de determinadas formas, mas dentro dessa socialização, justamente por ser uma socialização diferenciada entre homens e mulheres, as mulheres são socializadas numa ética muito mais relacional, que é baseada na interdependência e na responsabilidade mútua, enquanto os homens são socializados numa ética, a ética da justiça, né, que é baseado nessa separação e nessa individualização. Essa dissonância psicológica, daí, de acordo com a Gilligan, ela explicaria, em termos, a crise contemporânea. Né? As mulheres, mesmo inseridas no mercado de trabalho, mesmo trabalhando a mesma carga horária que os homens, elas ainda se sentem e arcam com jornadas duplas, triplas de cuidado não remunerado. Então, eu vejo muito isso, às vezes, até aqui em casa. Eu tenho certeza que a professora Terezinha vai concordar, porque numa outra conversa que eu tive com ela, ela falou isso para mim, e eu me identifiquei muito, sabe? Tipo, mesmo que eu esteja numa relação mais igualitária possível com o meu companheiro, mesmo que ele saiba fazer as suas coisas, a gente tem internalizado dentro da gente que a gente não é um ser iluminado, que nasceu fora desse mundo, né, que tá livre de todas as pressões sociais. Então, a gente ainda se sente aquela responsabilidade, né, de que ele não vai sair de calça jeans e chinelo. Por que o homem gosta tanto de sair de calça jeans e chinelo, gente? Pelo amor de Deus. Não sei se é coisa aqui de Blumenau, não sei, é coisa dos alemão lá da Vila Topável. Então, a gente tem que estar constantemente se sentindo responsável por essa fiscalização, ou por cuidar para ver se está todo mundo bem, se está todo mundo alimentado, se está todo mundo vestido, sabe? Então, essa questão, às vezes até mesmo interna, que é condicionada por fatores externos e econômicos também, parece que nos prende ainda mais nesse ciclo, né? O neoliberalismo aprofunda essa contradição entre essa retórica da autossuficiência e a própria realidade material da interdependência humana, porque todos nós somos interdependentes em todas as etapas da vida, mesmo quando a gente acha que está surfando na onda e que a gente está super bem e que o nosso salário é bom e que está tudo maravilhoso, ainda assim a gente quer um colinho de mãe, sabe? A gente quer um abraço de uma amiga, a gente quer desabafar com alguém, a gente fica doente, fica com gripe, alguém que vai trazer uma sopinha para a gente, sabe? Então, a independência como um valor, ela não existe em nenhum momento. E existe menos ainda quando, de fato, você depende de alguém para a sua sobrevivência, né? Que é quando nós somos crianças, idosos, ou somos abatidos por algum tipo de deficiência. Bom, a crise do cuidado é um fenômeno estrutural, ele é desigual, recai desproporcionalmente sobre as mulheres assumem a maior parte do trabalho não remunerado com as crianças, idosos, doentes, pessoas com deficiência, e isso tem impactos em todos os sentidos, né? Impactos nas oportunidades que as mulheres têm, educacionais, profissionais e políticas, porque as políticas neoliberais de reprivatização, né, transferiram os trabalhos reprodutivos para o âmbito doméstico, sobrecarregando as mulheres. Parte dessas atividades foi transformada em serviços pagos, então nós também temos severas desigualdades no acesso a esses trabalhos, que são baseados em renda, e a ruptura com modelos coletivos, que é aquilo que eu estava falando antes, né? O atual modelo substituiu arranjos mais coletivos por lógicas totalmente de mercado, o que subordina ainda mais a vida humana à acumulação primitiva. A acumulação capitalista. Então, tem alguns dados globais dessa crise, porque ela não é uma especificidade do Brasil, ela é no mundo inteiro, né? Nós temos hoje, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 2,1 bilhões de pessoas dependentes, e a projeção para 2030 é de 2,3 bilhões.
As mulheres, a média global, dedicam 3,3 vezes mais tempo ao cuidado não remunerado, e agora eu estou falando especificamente do não remunerado, né? E mesmo que nos últimos anos tenha se visto uma maior participação masculina, a gestão do cuidado permanece responsabilidade feminina. E aí é aquilo que várias influenciadoras falam, e vocês devem ter ouvido falar muitas vezes, que é a tal da carga mental, né? Mesmo que o marido vá ao mercado, muitas vezes é a mulher que faz a lista de compras ou que percebe quando alguns insumos básicos estão acabando, né? Só para dar um exemplo. Então, mesmo que realmente viu-se uma maior participação masculina, ainda assim o gerenciamento da casa, da família, ainda é da mulher, o que também é um trabalho a mais, né? Quem lida com isso sabe que não é uma coisa que a gente faz em 3 minutos. Essa crise revela essa contradição fundamental entre essas necessidades sociais de reprodução e a lógica neoliberal e esses impactos que vão ser sempre desiguais em relação ao gênero. Austeridade, contradição fundamental da reprodução social dentro do capitalismo neoliberal. Essa lógica da acumulação ilimitada do sistema, ela é sistematicamente minada, né? E o neoliberalismo, com as políticas de austeridade, intensifica essa contradição. Então, o que são mecanismos de austeridade, para quem talvez não saiba, né? São cortes em saúde, cortes em educação, nas ferramentas públicas, né, de maneira geral, reformas de previdenciárias regressivas, ou seja, a gente perde direitos ao invés de ampliar direitos, flexibilização trabalhista, a privatização dos ativos públicos, a tributação regressiva, por exemplo, os impostos que a gente paga sobre produtos, né, e não sobre renda. Isso tudo acontece muito por imposição também. Não sei se vocês lembram a dívida com o FMI e tal, né? O Brasil não foi a única vítima. Vários países do sul global têm dívidas que precisam pagar, ou para poder contrair dívidas precisam prometer políticas de austeridade. Óbvio, a gente está alimentando um norte, né? Um norte global também, com o nosso sangue, suor e dinheiro, e trabalho, e vidas, né? Então, essas políticas de austeridade que os países se comprometem a fazer, muitas vezes não são nem imposições externas como o do FMI, embora em muitos países seja, e no Brasil também foi muito. Mas muitas vezes vem dos próprios governos nacionais, né? Como a gente teve a PEC do teto de gastos no governo Temer, né? Em 2016, e como a gente teve também essa nova, o arcabouço fiscal aí, que a esquerda está muito quietinha. Eu lembro que eu fui para a rua contra o teto de gastos, a gente não chamava de PEC do fim do mundo, e de repente não é mais o fim do mundo, né? De repente um monte de coisa sendo cortado, querendo revisar BPC, moralizar, né? Acabar com tudo, e reduzir gastos, né? Nesse serviço de assistência social, e a esquerda não fala nada, tá tudo bem, não podemos criticar, deixa o homem trabalhar. Esses impactos estruturais causados pelas políticas de austeridade, né? Faz o quê? A transferência da reprodução social mais ainda para as famílias, a precarização do cuidado, porque isso a gente também precisa falar, né? Porque além de transferir isso para as famílias não dão conta, então a gente vai ter crianças, idosos, pessoas com deficiência mal cuidadas. Aqui em Blumenau acontece direto no Instagram, conselho tutelar levando criança que ficou sozinha em casa. Por que a criança ficou sozinha em casa? Não que eu seja a favor de deixar a criança sozinha em casa, tá, gente? Mas por que a criança precisou ficar sozinha em casa? Porque a mãe precisava trabalhar, ou porque era uma mãe solteira, mãe solo, ou porque o pai também estava trabalhando. E como que é o comentário, a caixa de comentários desse tipo de publicação? O tempo inteiro, culpabilizando as mães. Cadê a mãe? Bem feito, e não sei o quê, mereceu, blá, blá, blá. Então, é um problema que o próprio Estado cria, e que o próprio, né, modo de produção cria, e que responsabiliza 100% as famílias e dentro das famílias as mulheres, porque só as mães são cobradas por deixar a criança sozinha em casa, como se crianças não tivessem pais, né? E culpabilizadas e perdem guarda, enfim, milhões de questões que são dadas e que impactam majoritariamente também famílias negras, né? De mães negras que também perdem o filho mais facilmente ainda, porque como tem todas as questões relacionadas a racismo no Brasil,
né? E também eu li bastante sobre isso em relação aos Estados Unidos, como as políticas de assistência social eram muito austeras em relação a famílias negras e com muito mais exigências, e como as crianças eram tiradas dessas famílias com muito mais facilidade do que em outros contextos, em outras condições ou com outros tons de pele. E é o que a Fraser chama de canibalização capitalista, né? Por isso que o livro dela chama Canibalismo Capital, porque o sistema corrói, destrói, canibaliza suas próprias bases de sustentação. A financiarização do mercado e essa nova lógica acumulativa desloca, não totalmente, porque ainda se produz muito, né? Claro, tudo que a gente tem aqui foi produzido, mas desloca, de certa forma, o eixo produtivo para o rentismo financeiro. Então, muitos dos grandes capitalistas globais que a gente tem hoje, eles fazem lucros via mecanismos especulativos, diferentemente da produção material, né? Ganham em juros, ganham em ações, ganham em todo esse mercado fictício, porém real ao mesmo tempo, porque eles estão ganhando bilhões. E isso faz com que a própria força de trabalho seja marginalizada no circuito de valorização. Então, alguns autores que eu li, inclusive, falaram que nunca se importaram tão pouco com a classe trabalhadora e nunca a classe trabalhadora foi tão dispensável, porque a partir do momento que os grandes capitalistas acharam outra forma de fazer dinheiro, a partir, né, de especulação e de outros mercados financeiros, tipo, dane-se, né? Pode morrer, não tem problema. E até porque sempre vai aparecer mais. Sempre vai ter mais, via imigração, via escravidão moderna, via N outros fatores em que a classe trabalhadora é facilmente substituível, né? Então, é muito mais, gera-se muito menos culpa em simplesmente nos deixar morrer. O capitalismo opera essa dupla violência, né? Explora a reprodução social enquanto desinveste nela, transferindo esses custos todos para as unidades domésticas e comunitárias, o que é uma dinâmica devastadora para as mulheres e para as populações periféricas. Acho que eu devia ter colocado esse slide antes. Eu pulei. Bom, a cadeia global de cuidado, que tem a ver com esse capitalismo globalizado, né, ele opera, a globalização, ela opera numa dupla dinâmica, quando a gente pensa espacialmente, né? Tem o deslocamento produtivo, que é quando a indústria é transferida para regiões de mão de obra barata. Então, as indústrias vão para a China, porque lá os trabalhadores recebem menos. E depois da China, agora a fast fashion está destruindo Bangladesh, né? Inclusive, tem um documentário maravilhoso no YouTube sobre a indústria da moda em Bangladesh, que é absolutamente deprimente, não recomendo, a não ser que você tenha estômago muito forte. Porém, quando o assunto é cuidado, é o oposto. Os fluxos de cuidado, eles operam através da migração. É uma migração reversa, onde trabalhadoras, predominantemente mulheres, por isso que eu estou, né, usando gênero feminino, vão do sul global para prestar os serviços de cuidado no norte global. Então, isso... E não é pouca coisa, tá, gente? É, tipo, bizarro. Eu vou, Maria Luísa, depois tentar lembrar o nome, e aí eu posto aqui, quando a gente estiver no debate desse documentário, que ele realmente é muito bom. E essas trabalhadoras não são 2 ou 3, é um recurso assim muito amplo de mulheres do sul global indo para o norte global para fazer esse trabalho de cuidado com baixa remuneração, porque uma babá nacional na Inglaterra ou na Europa de maneira geral é caríssima, né? Então, tem aquele programa chique para a classe média alta brasileira que se chama Au Pair, que você vai lá para ficar 1 ano sendo babá, você não ganha nada comparada com uma nanny, né? Mas, de certa forma, você ganha mais do que, sei lá, em outros trabalhos, ou do que ganharia sendo babá aqui no Brasil. Inclusive, alguns países têm políticas mesmo de exportação de trabalho de cuidado. Eu não sei se é a Indonésia ou a Tailândia, por ali, Sudeste Asiático, que realmente eles têm políticas de intercâmbio, que eles favorecem, fazem acordos internacionais, eles realmente vendem as suas mulheres para mão de obra barata, com pouca regulação, claro, né? Então, mulheres que muitas vezes vão para outros países para ser empregadas que moram nas casas,
e que sofrem abusos e que vivem em situação análoga à escravidão, e tudo isso com acordos internacionais entre países. Então, é mais do que a gente imagina da imigrante que vai por conta própria e decide ficar lá no país, sabe? Porque compensou de alguma forma. Realmente existe um comércio internacional de mercado, de trabalho, de cuidado mesmo, porque alguém precisa limpar o vaso sanitário das elites nos outros países, e esse alguém somos nós, né? As mulheres precarizadas, que não têm outras condições, né, de melhorar de vida, e o próprio trabalho das remessas internacionais, né? Tem países que até 11% do PIB vem de remessa dessas trabalhadoras que estão em outros países, mandando dinheiro para sustentar as suas famílias nos seus países de origem. É muito dinheiro, né? Inclusive, na disciplina que eu estou fazendo de relações internacionais, o meu artigo final lá vai ser sobre essas remessas, porque eu fiquei absolutamente chocada quando eu descobri o volume, né? Muito além, por isso que eu estou falando com tanta surpresa, porque eu não sabia de tudo isso. Eu não sei se vocês já sabiam, se eu estou sendo muito óbvia, desculpa, gente. Então, esse mercado das cadeias globais de cuidado, que foi primeiramente cunhado por uma pesquisadora chamada Rothschild, fala bastante disso, e ela também desenvolveu muito o próprio conceito de mais-valia emocional, né? Esse trabalho afetivo, que é o carinho, o conforto, né, que gera esse valor excedente, que também não é remunerado e que é apropriado pelas famílias receptoras e pelos empregadores, geralmente no norte global. A gente tenta, quando a Silvia Federici fala que não é amor, é trabalho não pago, tem muito debate em relação a isso, porque é muito difícil você cuidar de uma criança e desvincular isso do trabalho afetivo, né? Porque você tem afeto, né? Eu sou professora de crianças. Tipo, a gente não gosta de todo mundo, né? Mas a gente cuida com carinho, né? Então, ela trouxe também isso para um certo enfoque de que, embora sim seja trabalho, mas também não é só trabalho. Envolve outras coisas, inclusive essa mais-valia emocional, que é esse trabalho afetivo. Você cuida todo dia de uma pessoa, pensa em cuidadores idosos, né? 8 horas por dia, 10 horas por dia, da mesma pessoa, conversa, dá remédio, limpa a bunda da pessoa, sabe? Como que isso não vai envolver também um certo nível de afeto? É claro que tem pessoas que até conseguem separar uma coisa da outra, mas eu diria que é a exceção que prova a regra, né? A teoria da reprodução social, que é o aporte teórico que eu uso na minha tese, ela entende que o cuidado, ele produz uso, valor de uso, mas não valor de troca, porque a teoria da reprodução social faz muito esse esforço de se enquadrar dentro das categorias marxistas, né? Então, tem um valor de uso, mas não tem valor de troca. Claro que tem feministas que se consideram marxistas que entendem que há um valor de troca ali, enfim, e até boa parcela da economia feminista também. Mas dentro do quadro teórico que eu trabalho, é valor de uso e não valor de troca, ou seja, seria um trabalho improdutivo, mas quando a gente fala em trabalho improdutivo, isso não é um julgamento moral, né? Porque muitas mulheres às vezes se ofendem. Como assim o meu trabalho é improdutivo? Eu cozinho todo dia, sabe? Isso não é um julgamento moral, é simplesmente o fato de que isso não tem um valor de troca que vá gerar mais valia para um capitalista, porque você está produzindo para a sua própria família. Então, nesse sentido, ele é essencial para o funcionamento do capitalismo, mas é um trabalho improdutivo. A Rothschild, que é essa autora que eu acabei de falar, que fala das cadeias globais de cuidado, ela argumenta que é um trabalho produtivo. Então, tem todos esses embates também, mesmo dentro, né, das teorias do cuidado, em relação a como classificar exatamente até onde vai, né, o que é produtivo, improdutivo. E muitas vezes o trabalho de cuidado pode até ser produtivo, se você é professora, por exemplo, numa escola particular, você vai estar produzindo mais-valia, né, para o dono da escola. Né? Então, tudo isso não é preto no branco e não está marcado a ferro e fogo, né? Isso é muito uma questão de caso a caso, enfim. Nessa onda Opa, é outra coisa que eu queria falar, das reformas previdenciárias. As reformas previdenciárias na América Latina, elas vieram a financiarizar ainda mais a reprodução social, né? Principalmente usando como exemplo Brasil, Argentina e Chile. Então, o neoliberalismo, ele penetrou de maneira
não vou dizer irreversível, porque a gente precisa ter esperança no dia de amanhã, né? Mas de maneira muito insidiosa nos sistemas de proteção social. Então, um padrão comum nessas 3 reformas, tanto no Brasil quanto na Argentina e no Chile. O aumento da idade mínima, que, claro, a gente vive mais, né? Então, aumentou a expectativa de vida, então a gente tem que trabalhar mais também, horas, bolas. A modificação de fórmulas de cálculo, então os cálculos também foram modificados, ou seja, para ficar ainda mais difícil você se aposentar, ou se aposentar com menos dinheiro ainda. A transição para sistemas de capitalização individual, como aconteceu no Chile, que culminou em 2019 em toda aquela onda de protestos, né, que teve lá. E a introdução dos tetos beneficiários, como aconteceu na Argentina. Os riscos são muitos desse tipo de reforma. Aqui no Brasil nós também tivemos uma reforma previdenciária não faz muito tempo, mas talvez não tenha sido tão horrorosa como foi a do Chile. E os riscos são muitos, como a subordinação das aposentadorias à volatilidade dos mercados. Então, quando você transforma a aposentadoria num sistema de capitalização, tudo pode acontecer de acordo com o humor do mercado. O mercado, esse ente abstrato que paira sobre nós e que toma decisões, o mercado acorda nervoso, ele acorda feliz, né? Então, as aposentadorias ficam sujeitas a essa volatilidade. A transferência do risco que vai para os trabalhadores e a criação de novas fronteiras para a acumulação financeira. Aqui em Santa Catarina, eu não sei como é que é nos estados de vocês, mas eu sou professora da rede estadual, sou efetiva, né? Aqui os aposentados pagam previdência, o que para mim não faz sentido nenhum, nenhuma lógica, ninguém consegue me explicar de onde que faz sentido uma pessoa que já se aposentou continuar pagando 14% é descontado da aposentadoria das professoras aposentadas no estado de Santa Catarina. Então, elas já se aposentaram e continuam pagando pela própria aposentadoria, tipo, enfim, eles conseguem tirar de onde eles puderem, eles vão estar tirando dinheiro e trabalho dos trabalhadores. O cuidado, graças a muita manifestação, articulação e redes de networking feministas, tem sido alvo de muitas campanhas para tornar esse trabalho mais visibilizado globalmente. Então, isso foi a parte que eu tive que cortar da minha apresentação, que seria muito mais detalhada em relação a como a ONU se posicionou, a Organização Internacional do Trabalho, etc. Mas acho que é até meio chato o assunto, mas eu ia falar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu fiz pelo menos um resumo de como as organizações internacionais, de maneira geral, se posicionam em relação ao trabalho de cuidado, né? Então, eu botei ali a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem debatido muito o trabalho de cuidado e colocado ele como um direito humano, e em todos os seus relatórios globais sobre desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero, entra a questão do cuidado, do trabalho de cuidado remunerado e não remunerado. É até bonitinho no papel, pena que, se não fosse tantas coisas. A CEPAL também defende a noção de sociedade de cuidado, inclusive o documento deles chamado Sociedade do Cuidado é bem legal, e promove políticas de reconhecimento e de redistribuição do trabalho de cuidado. E a Organização Internacional do Trabalho tem muitas pesquisas também sobre a economia do cuidado, a regulamentação do trabalho doméstico, aquela resolução 189, né, da Organização Internacional do Trabalho, que determina a regulamentação do trabalho das trabalhadoras domésticas, e políticas públicas para trabalho reprodutivo. Eu li vários documentos dessas 3 organizações, essas 3 primeiras, e todos eles, sem exceção, responsabilizam sobremaneira o Estado. Muito, assim, claro, até porque são organizações internacionais que lidam com estados, né? Então, esse foco também tem muito a ver. Mas, quando a ONU fala, por exemplo, em violência contra a mulher, não é só o Estado que é responsabilizado, tanto que você pode sofrer uma violência doméstica e denunciar para as organizações de direitos humanos da ONU, mesmo que não tenha sido perpetrada pelo Estado. Então, embora o foco dessas organizações em geral seja os estados, né, dependendo do que se trata, pode responsabilizar também individuais. Ou seja, esses documentos poderiam responsabilizar mais as famílias, mas não tem esse entendimento globalmente nesses acordos transnacionais, das organizações transnacionais em relação ao cuidado. É muito voltado para como o Estado deveria voltar a ser um estado de bem-estar social. A gente sabe que isso não resolve, a gente entende um pouquinho da teoria do estado de bem-estar social, né? Mas estou falando que a gente está muito mais à direita, não nós aqui, né? Mas estou falando o Brasil de maneira geral, muito mais à direita
do que os organismos que a gente critica tanto. Né? Tipo, eles são muito mais progressistas do que os governos que a gente tem, não só no Brasil, mas na maioria dos países do mundo, que todas as recomendações deles falam em educação universal, pública, gratuita, saúde universal, pública, gratuita, e todos esses mecanismos, né, quando falam de cuidado, que tem que ser providos pelo Estado. Enquanto a gente tem um movimento que retrocede nesses pontos todos, principalmente devido às duas últimas organizações que estão ali, que são o Banco Mundial, enfatiza o papel do cuidado na economia, em políticas de combate à pobreza, mas geralmente com uma abordagem pró-mercado. Vamos, né, tem que fomentar a economia do cuidado. Tem o termo, né, gente? Economia do cuidado, ou seja, que é justamente o que aquele livro lá que eu mencionei antes, Cuidado, Fase Superior do Neoliberalismo, tanto critica, né? Essa ênfase obsessiva nessa economia do cuidado, em que fala o quê? Que a gente tem que abrir mais lavanderia, abrir mais restaurantes, abrir mais creche, tudo privado para que as pessoas possam ter acesso, sendo que a gente sabe que a maioria das pessoas não vai ter acesso. E o FMI, que vincula os investimentos nas infraestruturas de cuidado ao crescimento econômico. Vincula, mas em todos os seus acordos, suas imposições sobre as nações, né, pressiona o quê? Medidas de austeridade, ou seja, tem uma contradição no próprio discurso que eles fazem para bonito, né, e naquilo que eles impõem aos países que contraem ou que têm dívidas com eles, então, que acabam por reduzir os serviços públicos de cuidado. Os conceitos interessantes que são usados nos documentos, esse aqui, eu falei já das cadeias globais de cuidado, da mais-valia emocional, e da ética do cuidado. Faltou ali, acabei não colocando a feminização da pobreza, né, que é um conceito muito utilizado também, que justamente nos ajuda a compreender como as mulheres enfrentam pobreza de maneira desproporcional devido a essas desigualdades estruturais de gênero. Então, onde tem pobreza, as mulheres são mais pobres. E aí, claro, mulheres negras mais pobres ainda, né? Ou se a gente falar, sei lá, refugiados climáticos, maioria mulheres, né? E mulheres negras mais ainda. Trabalho de cuidado relacionado a mesmo tragédias climáticas, né? Quem é que cuida dos atingidos por radiação sei lá, de usinas nucleares, ou quem é que cuida dos familiares que ficam doentes por conta de uso excessivo de agrotóxicos, né? Quem mora nas redondezas? Mulheres. Sempre mulheres, em todos os índices possíveis que vocês imaginarem, que vocês forem olhar de pobreza e de cuidado, vão estar sempre, as mulheres vão ser as mais prejudicadas. Ok. E aí, separei também para falar um pouquinho com vocês sobre a militância que não é institucionalizada assim por essas organizações internacionais, né? Essas conquistas, mesmo as conquistas limitadas que a gente teve nas organizações internacionais, como a ONU, a Organização Internacional do Trabalho e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, elas só aconteceram como resultado de muita militância e de pressão por movimentos feministas. E mesmo assim, não chegaram onde nós gostaríamos, que seria a tomada dos meios de produção e a revolução, né? Então, várias autoras criticam muito os documentos, mesmo os documentos sendo mais progressistas do que a realidade que a gente tem hoje, né? O Fórum Geração e Igualdade, por exemplo, da ONU, é um feminismo super liberal, prioriza o empoderamento individual dentro do capitalismo, né? Vamos mais mulheres no topo, mais mulheres CEO, que é justamente o que é muito criticado no feminismo para os 99%, né? Da Nancy Fraser, a Cínzia Russa e esqueci a terceira, Bhattacharya, eu acho. A crítica radical também, a Federici critica muito a ONU, né? Que diz que a ONU conseguiu, na verdade, foi uma estratégia. Eu colo com ela nisso aí. Foi uma estratégia para domesticar o feminismo, né, para fazer com que o feminismo fosse mais palatável, que pudesse se alinhar ao neoliberalismo, e cooptou as agendas feministas pelas instituições, a cooptação das agendas feministas pelas instituições financeiras internacionais. Então, hoje, tem até o livro que eu terminei de ler essa semana, chama A Ascensão do Feminismo Neoliberal. E logo no começo do livro, a autora Rothenberg, eu acho, ela fala muito sobre como nunca foi tão fácil se declarar feminista hoje, né? Feminista Emma Watson, né?
Emma Watson, a mulher lá do Facebook, como é que é? A Sandberg. A Sandberg, tem uma outra lá, enfim, várias mulheres super poderosas não têm mais vergonha nenhuma de se autodeclararem feministas. Por quê? Por quê? Né? Por que não é mais vergonha, né, você ser uma mulher do sovaco peludo, né? Justamente depois dessa cooptação, da qual que a Federici acusa, né, de que o feminismo realmente, de maneira geral, não que eu tenha deixado de ser feminista, só sou de outro tipo, cooptou a agenda de modo a fazer com que não fosse tão transgressor assim, né? Para que fosse assim, mais bonitinho. Então, toda essa conversa da representatividade importa, que a gente pode, inclusive, transferir para as pautas identitárias de maneira geral, né? É muito mais fácil. Ai, vocês me fazem rir no meio da minha fala, gente, com esses comentários. É muito mais fácil de engolir, de aceitar, do que o feminismo revolucionário, né? Que aí sim, nem todo mundo endossaria ou, enfim, né, apoiaria. A própria plataforma de Pequim ou de Beijing, né, que é muito elogiada, né, por aí, como muito, fez vários avanços, e de fato fez vários avanços, mas, novamente, não chegou onde a gente gostaria que chegasse, mas ainda assim, muito da plataforma de Pequim promove soluções de mercado, então é propriedade privada, microcrédito, que intensificam a precarização. E a gente já sabe agora, porque a plataforma de Pequim é lá de 1995. Hoje é que, Emily, só tem em inglês, depois eu mando o nome. Então, essa plataforma de Pequim, que colocou como uma das soluções possíveis, uma das coisas importantes de ser feita para as mulheres, seria o microcrédito, lá em 1995. Então, agora em 2025, a gente já sabe que não deu certo. O microcrédito, na verdade, gerou um endividamento absurdo nas mulheres onde esse tipo de sistema foi implementado e também acabou dando mais responsabilidade ainda para as mulheres. Também é uma crítica que foi feita em alguns momentos em relação ao Bolsa Família, né? Por um lado, é uma vitória que o Bolsa Família tenha como prioridade as mulheres, mas, por outro lado, será que isso também não atribui mais responsabilidade ainda para as mulheres que acabam se tornando as responsáveis financeiras da família? Eu não tenho resposta para essa pergunta, tá, gente? Estou só falando algumas críticas que eu li que me fizeram pensar um pouquinho. Esse feminismo radical dos anos 60, né, se tornou o feminismo da advocacy, né, que é tipo esse feminismo do lobby, esse feminismo que vai lá nos gabinetes dos parlamentares para pressionar por um projeto de lei e tal, e que acaba muito profissionalizado, é a onguização do feminismo, né, muito profissionalizado, despolitizado e, obviamente, desconectado das bases, né? Vai operando através de reformas cosméticas, né? Bota uma sombra ali, bota um brinquinho aqui, ao invés de realmente promover transformações estruturais. Então, existe uma divisão de águas, né, no movimento feminista, muito operado por essas organizações internacionais. Né? Esse feminismo pré-ONU, pré-Beijing, né, anos 60, por uma onguização completa do feminismo, que muitas vezes sequer consegue conversar, dialogar com as mulheres que mais precisam do feminismo, que sequer entendem essa linguagem, porque exige uma profissionalização e um conhecimento muito alto, até jurídico mesmo, né? E que não dialoga muitas vezes com as necessidades reais da população. Gente, quem é que está falando de creches com horários flexíveis para as mulheres da classe trabalhadora? Ninguém, ninguém. Quem é que está falando de revogação da lei da alienação parental? Ninguém, exceto nós, né? Nós, as peludas, né? Muitas resistências, né, feministas aconteceram em relação ao neoliberalismo. Eu diria que essa primeira onda de contestação poderia ser o Wages for Housework, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Ele marcou como uma primeira articulação global pela valorização econômica do trabalho doméstico. A proposta era radical, remunerar o cuidado não remunerado, mas enfrentou resistências tanto externas, de repressão política, quanto internas, as críticas ao próprio fato de remunerar o trabalho, que poderia acabar confinando as mulheres mais ainda ao lar. Mas, gente, a Federici falou, e mesmo a Selma James, que a Selma James e a Maria Rosa Dalla Costa, elas escreveram um artigo que foi fundacional do Wages for Housework, que é o Subversion of Community.
É bem bom esse artigo. E depois elas três, junto daí com a Federici, que plantaram as sementinhas do Wages for Housework na Itália e nos Estados Unidos, porque eu acho que a Federici já estava nos Estados Unidos na época. E elas falaram muitas vezes que esse lance de remunerar o trabalho doméstico era uma retórica política mesmo, que era justamente para dar visibilidade. Em nenhum momento, segundo elas realmente esperavam que o trabalho doméstico fosse remunerado, mas era justamente uma faixa de protesto mesmo, assim, né, para dizer que isso também é trabalho, porque até então não era considerado trabalho, como hoje ainda não é considerado trabalho. Né? Então, justamente para chamar a atenção, é trabalho. Então, é muito mais uma questão retórica do que, de fato, desejar que as mulheres sejam remuneradas, porque a gente sabe intuitivamente quantos problemas isso poderia trazer para nós, né? A década de 90... sim, paralelamente, né, a partir de 1981, a gente teve as EFLACs, né, que é os Encontros Feministas Latino-Americanos e Caribenhos, que eram não institucionalizados, as EFLACs, não tinham nada a ver com ONU, OIT, nada disso, e que eram encontros feministas de grupos feministas e feministas independentes, quem quer que quisesse ir, poderia ir. Teve vários eventos em toda a América Latina e Caribe, acho que era a cada 2 anos, se eu não me engano, depois mudou para cada 3 anos, e eram espaços de debate feminista, de feminismos autônomos, radicais, anarquistas, anticapitalistas, marxistas, mas aí, claro, com a ONGização, principalmente a partir da década de 90, né, começaram também a ter participação de várias ONGs, e aí, gente, a gente briga muito, se tem uma coisa que a gente é boa na esquerda, é em brigar. Então, lá também tinha muitos debates, muitas brigas feitas mesmo em relação a quem era o real sujeito da revolução feminista, né? Se seriam as feministas autônomas, né, com Wages for Housework e outros coletivos no mundo todo, Wages for Housework que já tinha suas raízes aqui no Brasil também, né? Ou as ONGs, né? Qual seria o caminho mais producente para a emancipação feminina? Então, nos EFLACs também deu muita treta. Esse conflito se cristalizou principalmente na 7ª EFLAC, que foi em 1996, com todas essas divergências sobre as estratégias, né, o que fazer para ter uma transformação social. Em relação ao Brasil, especialmente depois de 2010, a gente teve, não é de 2010, mas teve mais visibilidade a partir de 2010, a Marcha Mundial de Mulheres, que eu acho que hoje é um dos movimentos autônomos que mais tem visibilidade, né, pelo menos aqui na minha região, não sei como é que é por aí, e a Greve Internacional Feminista, então, que é composta também pela Marcha Mundial de Mulheres, né, a Greve Internacional Feminista é conhecida por nós como 8M, né, então ali nessas duas esferas, né, a gente encontra convergência entre essa herança das lutas históricas, né, pelo reconhecimento do trabalho de cuidado e o desenvolvimento de novas formas de mobilização transnacional, novas redes transnacionais, porque tanto a Marcha Mundial de Mulheres quanto a Greve Internacional Feminista, que são as mais conhecidas, quanto a Via Campesina e outras organizações, elas estão em diversos países no mundo todo, né? Não é só no Brasil. Então, essa mobilização transnacional, essa troca de experiências, né? Essa articulação que, embora seja transnacional, ela não é de cima para baixo, ela busca ser de baixo para cima, né? Então, já é bem diferente de outras mobilizações que são feitas por ONGs ou pelas organizações internacionais. Elas trazem novos formatos, né? E novas preocupações também, além do cuidado, que é sempre colocado no centro, também a articulação com o antirracismo, com a ecologia, e, claro, sempre com o anticapitalismo. Ai, gente, vou tomar uma água porque eu falo demais. Aí eu coloquei bem rapidinho um pouquinho da economia feminista, que, via de regra, não é marxista, embora tenha várias economistas marxistas num galho, digamos assim, uma subdivisão da economia. O trabalho de cuidado, isso tem sido um debate bem amplo também, é colocado pela economia feminista de maneira geral como omitido nas análises econômicas tradicionais. Então, uma grande disputa que a economia feminista tem feito é expor como o capitalismo explora o trabalho não remunerado
e tentar colocar esse trabalho não remunerado no sistema de contas nacionais. Então, denuncia essa visão, essa divisão sexual do trabalho, exige a valoração desse cuidado, cálculo mesmo, é matemática, e busca também promover essas análises intersetoriais. Ela desafia a economia mainstream, convencional, ortodoxa, né, por destacar esse trabalho que é sempre ignorado, por ser feminino, coloca como essencial para a reprodução social e propõe uma mudança de paradigma, né, da lógica da escassez e da competição para outros valores, como a cooperação e o bem-estar coletivo. E aí, dentro da economia feminista, tem basicamente duas abordagens principais. A abordagem de conciliação, que o próprio nome vocês já podem imaginar do que se trata, né? Conciliar, que busca integrar o cuidado nas métricas econômicas existentes, que aí a grande bandeira é a inclusão do trabalho de cuidado no sistema de contas nacional, e a abordagem de ruptura, aí essa sim que tem converge muito mais com a abordagem marxista, porque questiona as estruturas capitalistas e patriarcais e defende modelos alternativos, tipo, não tem conciliação possível, por isso que o nome é ruptura. Mas o que chega a nós com mais frequência é mais a de conciliação e como mensurar, como valorar esse trabalho não remunerado, né? Então, tem vários critérios feitos, várias formas de calcular, que também é uma coisa que, para quem não é das exatas e, enfim, da economia, pode ser até meio chato, mas, basicamente, elas querem que sempre mulher. Quem se preocupa com as mulheres? Mulheres, né? Então, é muito raro um homem estar pesquisando economia feminista, ou teoria do cuidado, ou teoria da reprodução social. Muito difícil. Inclusive, eu estou bem feliz que tem 3 aqui, né? Pelo que eu vi. Então, algumas sugestões que são dadas pelas economistas feministas de valorar esse trabalho de cuidado, para saber quanto exatamente vale esse cuidado para a economia, não só brasileira, mundial, porque esse é um debate mundial também, né? O primeiro deles é o método dos insumos, que calcula o valor com base no tempo dedicado. Então, você calcula o valor de uma empregada doméstica e o tempo que a mulher passa fazendo trabalho doméstico. Aliás, dentro desse método dos insumos, ainda assim tem 2 formas, né? Pode-se calcular o valor da empregada doméstica, médio, né? E o tempo que a mulher passa, ou pessoa cuidadora, passa fazendo esse trabalho doméstico, esse é o valor do trabalho dessa cuidadora, né? Mas tem um outro cálculo, que é o de custo de oportunidade, que é quanto que eu, quase doutora, mas vamos fazer de conta que eu já sou doutora, eu não vejo a hora. Eu, doutora, ganharia se eu tivesse trabalhando, e não estou, porque estou em casa cuidando dos meus filhos. Então, tem muito debate teórico, isso, na verdade, é uma treta bem legal de acompanhar também, porque quase todos são bem convincentes os argumentos, né? Ou um meio termo entre esses dois, né? Ou calcular quanto vale o trabalho doméstico baseado no salário de uma empregada doméstica, ou quanto vale o meu trabalho, e eu não posso estar trabalhando porque eu estou cuidando da minha família, né? Que seria daí o custo de oportunidades. E o método do produto, que é um segundo método, que é calcular quanto custa fazer isso fora, né? Então, comparar com equivalentes de mercado. Então, se eu lavo roupa em casa, quanto custa a lavanderia ali, laundromat que tem aqui perto de casa, né? Então, esse é o valor que eu produzo lavando a roupa. E tudo isso seria para quê? Para calcular exatamente quanto do PIB é responsabilidade das mulheres, né? Então, essa é a grande luta da economia feminista de conciliação. A PNAD contínua, que é uma pesquisa do IBGE, Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, é feita de tanto em tanto tempo. Eu acho que é feita todo ano, mas a cada ano é um enfoque diferente, pesquisa uma coisa diferente. A PNAD, ela mede parcialmente esse trabalho através do módulo Outras Formas de Trabalho. Então, na 5ª visita dessa pesquisa, é tipo um censo, só que por amostragem, não vai em todas as casas, e aí pesquisa coisinhas específicas. E aí, na 5ª visita, que é o trabalho, pesquisa de uso do tempo, que aí os trabalhadores vão lá na sua casa e perguntam quanto tempo você passa fazendo isso. Quanto tempo você passa cuidando das crianças? Quanto tempo você passa cuidando, sei lá, né, lavando roupa? Mas
Aí, ainda assim, não está bem feitinho ainda essa PNAD, porque tem muita coisa que entra nessa categoria e fica lá tudo misturado. Então, por exemplo, trabalho voluntário, né, ou outros estudos. Então, não está bem formulado ainda essa pesquisa de uso do tempo, embora a partir dela a gente possa tirar várias conclusões, né? Quem cuida de quem, meninas que estão cuidando dos irmãos mais novos, né, ou mulheres cuidando de parentes idosos. Então, mesmo podendo melhorar com suas limitações, ainda existe hoje no Brasil uma medida parcial do trabalho doméstico brasileiro. Bom, os dados do IBGE, estou terminando já, gente. É a última partezinha. Os dados do IBGE revelam, hoje, aliás, 2023, mulheres dedicam 24,5 horas por semana aos afazeres domésticos, 24,5, homens 13,4. Então, a gente ainda tem um pouquinho mais do que 10 horas a mais de trabalho doméstico em relação aos homens. Lá no primeiro slide falei, né, 91,3% das mulheres realizam essas atividades e 78%, acho, por cento dos homens. E as mais frequentes, as atividades mais frequentes que as mulheres mais fazem: preparo de alimentos, 82,4%, limpeza de roupas, 78,2%, limpeza da casa, 78%. Isso tudo dá para tirar da PNAD. E, como eu disse, é uma ferramenta que traz bastante dados para nós. 34,9% das mulheres realizam cuidados, aí cuidado direto mesmo, cuidar de outra pessoa, né, não tarefa doméstica necessariamente. 88,2% das mulheres fazem o monitoramento domiciliar. E os cuidados pessoais, ir ao médico, enfim, né, 86,6% de mulheres, versus 70,4% dos homens. Os estudos das economistas feministas dizem que o impacto econômico do trabalho doméstico equivale a 11,2% do PIB. E advogam que essa exclusão do PIB contribui para maior invisibilização ainda. Então, elas têm essa ideia de que se isso tivesse, pelo menos no PIB ou no sistema de contas nacionais, vá lá que a gente não ganharia dinheiro com isso, mas pelo menos seria reconhecida de alguma forma, isso contribuiria pedagogicamente, né? A teoria da reprodução social, que é o meu quadro teórico, demonstra que o capitalismo depende dessa invisibilização, né? Explora o trabalho essencialmente feminino e não remunerado. Então, uma dependência que impede que isso venha a gerar frutos de igualdade em qualquer futuro. O dia que as mulheres... Bom, isso não vai acontecer, porque a partir do momento que as mulheres realmente tenham oportunidades iguais, trabalhos iguais, divisão de tarefas domésticas, socialização dos cuidados, tudo isso que a gente só sonha porque é possível numa sociedade pós-capitalista, e oremos comunista, né? E isso não é possível dentro do capitalismo, justamente porque a sanha de acumulação infinita do capitalismo depende da subordinação das mulheres e da manutenção das mulheres nesse tipo de trabalho. Não adianta tarefa educacional, não adianta dar palestrinha para homens, explicar para eles que eles têm que cuidar mais da casa. E a gente tem um marcador biológico que é inescapável, embora o transhumanismo ache que não, né, que já vai ter incubadoras, úteros artificiais, mas a gente ainda gera crianças. Enquanto a gente gerar crianças, e isso acho que nunca vai mudar, a gente vai ser responsável prioritário pelo cuidado das crianças, quer a gente queira, quer não, porque é como a gente é vista socialmente, é a responsabilidade que é colocada sobre os nossos ombros, seja lá qual quadro teórico a gente se associe, né? Então, a gente é constantemente bombardeada por diversos ideais de domesticidade, de subserviência, de submissão, de cuidado, de educação parental, de homeschooling e etc., de modo que vai constantemente nos mantendo nessa posição e torna cada vez mais difícil sair dela. Gente, é isso por hoje. Eu gosto muito de falar sobre isso.
Esse é um assunto que me cativa muito, tanto quanto o neopentecostalismo, que é o próximo passo, né? Quem sabe a gente se encontra de novo para falar sobre isso, mas realmente é um tema muito complexo, tem muitas, como eu falei no começo, tem muitas coisas, muitos vieses, muitas lentes, muitas teorias, a gente tira uma coisinha daqui, uma coisinha dali, não dá para jogar tudo fora, sabe? Porque, como eu falei, a Carol Gilligan, super controversa, não é marxista, não é nada disso, mas a gente tira alguma coisinha dela, aproveita na nossa construção teórica, né? Porque o capitalismo, gente, ele não é só fábrica. E isso é uma coisa muito importante, que inclusive as teóricas feministas lá de trás, dos debates do trabalho doméstico dos anos 60 e 70, colocaram muito em evidência: o trabalhador não é só o operário de fábrica. O trabalhador é todo mundo que mantém a máquina azeitada. E esse todo mundo é, inclusive, quem está desempregado, porque ele também tem uma função no sistema capitalista, que é manter o salário baixo, né? Então, é muito amplo, né? E demanda muita conversa e muito debate. Eu tenho certeza que vocês agora também vão trazer um monte de informação nova para eu pensar, indicação de leitura, de vídeo e tal, porque por mais que a gente leia, estude, a gente não consegue cobrir tudo, né? E a gente vai, às vezes, trilhando por alguns caminhos e, de repente, alguém fala, opa, não, Jorge, mas tem essa picada aqui, ó, que vai te levar para outro lugar. E eu estou bem curiosa para ver as picadas que vocês vão me recomendar agora. Muito